Bom dia, pessoal! Hoje estamos tristes porque o Brasil saiu da Copa nas oitavas de final. Depois de mais de 30 anos sem isso ter acontecido, né? A gente tá meio capengado, meio sofrido, aquele povo, né, que adora seu futebolzinho, que dava dando aquela alegria, né? Aquele pão e circo, né? Agora o circo acabou um pouquinho, mas é uma fase gostosa, né, de 4 em 4 anos que a gente tem esse momento. O Brasil sai da Copa, mas toda vez que isso acontece, acontece sempre a mesma coisa. As pessoas buscam culpados, e eu sei que você fez esse movimento também. Ah, Ancelotti, ah, Neymar, ah, Casemiro, ah, tem. Tem gente para você colocar as culpas aí, mas a gente vai fazer aqui um movimento diferente. Eu procuro os livros, né? Porque os livros, eles explicam as derrotas mais do que os programas esportivos, né? Os programas esportivos, eles parecem um apontamento de dedo, na verdade, e até às vezes de alguns comentadores que não têm base, ou embasamento estatístico, histórico para falar e ficam falando de orelhada aí. Então, durante a Copa, acontece isso, todo mundo vira especialista. Eu viro especialista, eu viro comentarista, eu que entendo pouco de futebol, né? E você sente que todo mundo quer dar a sua opinião. Mas depois do jogo, todo mundo sabe exatamente o que deveria ter feito. Ah, Neymar devia ter entrado antes. O Endrick devia ter sido colocado logo no início. O Brasil já no primeiro tempo não estava jogando bem contra né, o time da Noruega, né, não estava tão agressivo, a parte esquerda do jogo não estava dando jogo lá para o Vini Júnior, né, ele devia abrir para dar desfalque e depois ir por aqui, né. A gente começa isso acontece no futebol, isso acontece nos negócios, isso acontece na arte, isso acontece na carreira, isso acontece na vida, né. Só que existe um detalhe. O resultado, ele não prova que a decisão era puramente ruim. Talvez essa é uma das maiores lições que os livros também trazem, né. Tem um livro que chama Thinking in Bets, Pensando em Apostas. Tem outro chamado A Arte de Pensar Claramente, ou A Arte da Guerra, né, de Sun Tzu. São livros que te abrem a mente a novos horizontes, principalmente imbativos, né. E futebol é uma narrativa, né. Toda a Copa do Mundo conta a história do azarão, a história do herói, a história do vilão, a história do técnico genial ou do técnico não tão genial assim, a história de teorias das conspirações, a história de videntes. Esse ano, né, a gente teve aí ETs que iam abduzir o Neymar no meio do campo. Teve até isso, os ETs vendo visitar aqui a nossa narrativa. E essas histórias só aparecem depois que o resultado aconteceu. A gente sabia que o time do Brasil não estava bom. A gente sabia que não estava articulado. A gente sabia que esses jogadores, eles não são como os jogadores antigamente. A gente aqui, minha filha, né, que é da época de 94, a gente aqui que é neta do Friaça que fez o gol da Copa de 50, a gente aqui tendo essa história, foi aí que eu nasci, foi aí que eu torci, vendo o Brasil não ter dúvida que ia estar na final, não ter dúvida que ia estar nas quartas de final, né. E os livros, eles nos ensinam a separar a narrativa da realidade, né. Quem lê percebe uma coisa muito curiosa, percebe que o jogo dura 90 minutos, ou um pouquinho mais, né. Uma Copa dura um mês, os jogos de fato, né. Uma geração, 20 anos de jogadores. Os melhores livros fazem você pensar em escalas e tempos muito maiores do que isso, né. E talvez seja por isso que eles diminuem a nossa ansiedade, né. Depois da Copa, milhões perguntam: "Quem foi o culpado?" Pouquíssimos perguntam: "O que que eu posso fazer para aprender?"
para minha próxima oportunidade? Eu, como, né, espectadora, ele como jogador, ele como técnico, ele como CBF, ele como o que que cada um pode aprender, né? E é exatamente isso que um leitor faz. Exatamente isso. Então, se você gosta de futebol, continua vendo futebol, tem muitos jogos, tem muitos campeonatos por aí, mas se você quer entender o que aconteceu, realmente leia. Leia as estatísticas, leia por trás dos jogos, leia os dados e números, leia as probabilidades, leia os livros, né? Porque o futebol muda todo domingo, inclusive como mudou ontem, o grande domingo do fracasso, né? A natureza humana ela continua exatamente da mesma forma há milhares de anos, né? Eu quero dar aqui para vocês, quero aproveitar aqui para vocês e dar algumas dicas de alguns livros. Olha aqui, esse aqui, eu deixei alguns separados aqui. Antifrágil de Nassim Taleb, maravilhoso autor, um pouquinho mais difícil de ler. Ele tem diversos livros. Esse é mais grossinho, mas fala sobre a antifragilidade, né? É aquela pessoa que ela não quebra e volta, mas ela é antifrágil, né. Ela quebra, ela entende o fundo do poço, ela se reorganiza e ela volta melhor, né. É aquela coisa que bate e volta ainda melhor. Esse livro é muito interessante. Você entender esse conceito já é a parte central do livro, que ele vai fundamentar, vai falar e etcétera. É um livro muito, muito falado. Vale a pena, a gente ainda está nas ofertas de Prime Day, então, a gente consegue ver aqui, né, o nome desse livro, muito legal. Agora vou colocar a minha bolinha aqui para cá e vou passar aqui, ó. Agora, esse livro aqui, tá vendo ali o gráfico? Tá vendo ali a parte rosa do gráfico? Tá vendo? Não tá, ele não foi 129, tá vendo ali? Tá vendo que o preço não passou de 100 no gráfico? Então eles estão mentindo aqui. Isso aqui nunca foi 129 e esse preço aqui a gente tem que ver no gráfico, mas isso aí é outra história, né, minha filha? Isso é outra aula aqui que a gente tem na comunidade mostrando como você vê o preço e a variação de preço de todos os livros, tá? O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday, que fala muito de estoicismo, disciplina é destino, né? Você vê os treinamentos do pessoal da Coreia, do pessoal do Japão, do Haaland, né? Holland, não sei como é que fala, mas você vê que está em outro nível, né? Deixa eu ver aqui. Eu tinha separado uns aqui no meu carrinho para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Não, aqui não tem no meu carrinho. Eh, eu separei aqui, tá? Não. Ah, esse aqui é muito interessante, olha, esse aqui, O Poder da Paixão e da Perseverança. A gente está falando de jogo, né. Agora, eu tinha separado esse aqui também, sabe, gente, O Poder do Fracasso. Eu acho que brasileiro tem certos problemas em fracassar, e fracassar não é um problema. Fracassar constantemente no mesmo erro é um problema, mas fracassar é até um presente. Cara, quando estava no primeiro tempo, em que em menos de 10 minutos a Noruega fez um gol e esse gol foi anulado, né, por impedimento, quando foi anulado por impedimento eu falei assim: "Isso pode até ser bom", porque o jogo estava sem ritmo, o Brasil já não estava chegando e isso podia acordar eles, né, tipo: "Acorda aí, já levamos um susto, foi brincadeirinha, porque não valeu, mas dá aquela acordada e vai". Eu falei: "Isso pode ser muito bom, se a gente entender isso como um presente, se a gente entender isso e entender o poder do fracasso, ali naquele momento do gol, né, mas depois a gente logo virar isso, virar antifrágil". Então, são coisas que são muito importantes, sabe. E aí, esse vídeo eu queria trazer isso, a importância da gente ressignificar, contar a história diferente, e entender que o fracasso ele é apenas um degrau para o sucesso. E se você não passar por ele, você não sobe nesse degrau.
É isso. Quanto mais rápido você fracassar, mais rápido você vai ter sucesso. Esse é o ponto. E as pessoas ficam tentando atalhos para o sucesso direto. Não existe. O fracasso é o caminho. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. E já que a gente falou aqui de diversos livros, eu te indiquei aqui uns 4, 5 livros que seria interessante a gente ler sobre isso. Me indica os seus, me indica qual livro explica melhor esse momento da Copa do Mundo do Brasil. Pode ser filosofia, pode ser psicologia, biografia, estratégia, pode ser até um romance, né? Eu tô curioso para saber os livros da sua lista, mas é um detalhe genial. No final, você pode fazer parte de um grande time, o nosso, o do Mabook Club. Encontram milhões, escutem aí o último jogo, que daqui a pouco, né, já vai passar, vira jornal amassado. Nós vamos fazer algo diferente, nós vamos discutir livros, nós vamos discutir o seu sucesso, a sua revolução, né? Os livros que te ajudam a entender por que esses jogos acontecem, né? E por que que você vai sair vencedor. E como? Aqui no Mabook Club, a gente é um time perfeito para isso. Então, se quer fazer parte, pula para dentro. As informações estão aqui na legenda para você e te espero no próximo vídeo ou dentro da nossa comunidade. Até!